Tratemos então agora neste vídeo de mais uma hipótese de extinção do crédito, que é a decadência. Aliás, duas, a decadência e a prescrição. Duas hipóteses colocadas no artigo 156 do CTN de extinção do crédito. Neste primeiro vídeo faremos apenas comentários, eu vou fazer só comentários breves e gerais sobre a decadência e a prescrição, porque elas se acham tratadas nos artigos 150, que já foi comentado, e no artigo 173, que ainda será comentado. Então, remete-se quem assiste o vídeo ao artigo 150, ao artigo 173, para detalhes a respeito da decadência, e ao 174 para detalhes a respeito da prescrição. Mas, em linhas gerais, o que nós precisamos saber a respeito dessas duas hipóteses de extinção? Primeiro, que a decadência, a rigor, não é uma hipótese de extinção do crédito, porque quando se opera a decadência, extingue-se o direito de lançar. Então, sequer se constitui o crédito pelo lançamento. A decadência estaria melhor colocada como uma hipótese de exclusão do crédito. A obrigação nasce, mas não chega a haver o lançamento e, portanto, o crédito não chega a ser constituído por conta da decadência. Mas isso é um preciosismo doutrinário que não tem muita importância. O relevante é que a decadência e a prescrição, elas se diferenciam pela natureza do direito subjetivo que elas atingem. Então, os direitos subjetivos, que são os direitos de alguém, a expressão direito subjetivo designa a faculdade de alguém de se conduzir de certa maneira e de essa conduta ser aceita ou permitida ou adimplida ou reconhecida por terceiros. Então, o direito subjetivo é sempre consequência da incidência de uma norma sobre um fato. Uma norma incide sobre um fato e gera para alguém o direito de exigir o cumprimento da consequência prevista na norma, ou confere a alguém a faculdade de se comportar tal como previsto na norma, naquela situação. Então, isso é o que se chama de direito subjetivo. A palavra direito em português ela tem vários significados e há inclusive outras línguas que têm palavras diferentes para designar cada um desses significados. Se a gente pega, por exemplo, João tem o direito de receber aviso prévio. Nós estamos falando do direito subjetivo do João, porque, por exemplo, foi demitido sem justa causa e ele não vai poder continuar no emprego e ele vai receber o aviso prévio indenizado. Ele não vai continuar trabalhando, o patrão não quer que ele continue trabalhando e indeniza o aviso prévio para que ele não continue trabalhando e rescinda o contrato. E ele, por estar nessa situação de fato, por ter tido a rescisão do contrato de trabalho, faz jus, por incidência das normas trabalhistas, ao recebimento do aviso prévio, portanto se diz João tem direito ao aviso prévio. Quando a gente fala no direito brasileiro não existe repristinação, a gente está falando de direito em outro significado, conjunto de normas, ordenamento jurídico. Quando se fala ele faz faculdade de direito, falamos de uma ciência, de um ramo do conhecimento. Em inglês, por exemplo, existe a palavra right e a palavra law para designar, no primeiro caso, right, o direito de alguém, e no segundo caso, law, o ordenamento jurídico ou uma norma específica. Então, em português nós temos essa confusão, relativa confusão por conta de ser a mesma palavra que designa as duas realidades. Mas o fato é que se nós estivermos falando de direito no sentido de direito subjetivo, right, o direito de alguém de fazer alguma coisa, esse direito ele pode ser limitado no tempo em nome da segurança jurídica e isso deve acontecer de formas diferentes de acordo com o tipo do direito. Quem explica muito bem isso é a Agnella Amorim Filho, num artigo célebre que explica o critério científico para diferenciar prescrição e decadência, fundado na doutrina de Giuseppe Chiovenda. Então, o critério é basicamente o seguinte: os direitos subjetivos, os direitos de alguém em uma situação concreta específica, de fazer ou não fazer alguma coisa, esses direitos eles podem ser de dois tipos. Pode ser um direito potestativo, que é aquele direito que se exercita independentemente da colaboração de terceiros. Não é preciso que terceiros adimplam, façam nada, prestem alguma coisa ou confiram alguma prestação para que esse direito seja satisfeito. É o direito potestativo, ele simplesmente é exercido unilateralmente pelo seu titular. E o exemplo célebre, o direito de revogar uma procuração. A pessoa que teve que conceder uma procuração para alguém simplesmente revoga essa procuração. Ele não precisa contar com a colaboração de ninguém, ele apenas revoga unilateralmente a procuração. É um direito potestativo.
Já os direitos a uma prestação são aqueles direitos subjetivos também de alguém, num caso concreto, mas que só são satisfeitos se um terceiro cumprir uma prestação, adimplir uma prestação. É o caso o exemplo é o recebimento de um crédito. O direito de receber um crédito é um direito a uma prestação. Ele só será satisfeito se o devedor adimplir a dívida. No caso do direito tributário, nós temos o direito de lançar como um direito potestativo. O fisco simplesmente lança, ainda que o contribuinte não colabore. Mas o direito de cobrar a quantia que foi lançada depende da colaboração do contribuinte, que é o adimplemento. Pois bem, os direitos potestativos, exatamente porque eles podem ser exercitados unilateralmente pelos seus titulares, independentemente da colaboração de terceiros, se for o caso de limitá-los no tempo, é preciso que se estabeleça um prazo ao final do qual o próprio direito é extinto. E esse prazo tem início quando há o próprio nascimento do direito. Então, quando o direito nasce, inicia-se um prazo para que ele seja exercitado. Ao final desse prazo, o próprio direito perece. Já os direitos a uma prestação, só inicia-se um prazo quando os direitos não são satisfeitos e surge para o seu titular a pretensão de vê-los satisfeitos. E se ele não exerce essa pretensão num prazo, aí o direito de exercer a pretensão é que é atingido. E aí é essa distinção entre prescrição e decadência. A decadência é o direito é o instituto que atinge os direitos potestativos. Se inicia quando o prazo decadencial se inicia quando nasce o direito e ele se extingue e o próprio direito se extingue junto com ele. Enquanto que a prescrição se inicia quando o direito é violado, quando há uma resistência à pretensão do seu titular, e com a extinção da prescrição, com a consumação da prescrição, extingue-se via de regra apenas a pretensão de ver satisfeito esse direito. É por isso também que os prazos de decadência não se suspendem nem se interrompem, porque o direito pode ser exercitado unilateralmente e não está condicionado a nada, o seu exercício. Já os prazos prescricionais se suspendem e se interrompem, porque há situações que inviabilizam ou que tornam questionável ou mesmo impossível exercer a pretensão momentaneamente. Então, aquelas situações levam à suspensão ou à interrupção do prazo prescricional. E aí, voltando para o direito tributário, nós vemos que a prescrição atinge o crédito depois que ele é lançado, porque surge o direito de receber a quantia, o direito a uma prestação, mas a decadência atinge o direito de lançar, porque o direito de lançar é potestativo. É por isso que o professor Rui Barbosa Nogueira diz em seu curso de Direito Tributário que o lançamento é o divisor de águas entre decadência e prescrição. Ocorrido o fato gerador, surge o direito de lançar, que é potestativo, e um prazo de decadência para que ele seja lançado. Feito o lançamento dentro desse prazo, surge o direito de cobrar a quantia que foi lançada. Esse é um direito a uma prestação que se sujeita a prazos prescricionais e não mais decadenciais. E o lançamento fica no meio do caminho, como um divisor de águas entre um prazo e o outro. Os prazos de decadência, se trata de lançamento por homologação, eles se acham no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Se houver dolo, fraude ou simulação, se não houver declaração alguma e pagamento antecipado algum que possam ser homologados, ou se tratar de outra espécie de lançamento, de tributo normalmente lançado de ofício, tributo normalmente lançado por declaração, aplica-se o prazo do artigo 173, inciso 1. O prazo de 5 anos começa no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento já poderia ter sido feito, que é o exercício em que ocorreu o fato gerador. É o caso, por exemplo, do IPTU. O IPTU, cujo fato gerador acontece em 2022, se não for lançado em 2022, o direito de lançar se inicia, o prazo para lançar se inicia em 1º de janeiro de 2023. E aí o fisco teria 23, 24, 25, 26 e 27 para fazer o lançamento, ao cabo do qual, chegando em 1º de janeiro de 2027, haveria a decadência do direito de lançar. Então, ou a decadência se conta a partir de cada fato, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, ou ela se conta a partir do primeiro dia do ano seguinte, nos termos do artigo 173, inciso 1. E são dois prazos que se excluem. Se se trata de lançamento por homologação, se aplica um prazo. Se se trata de outro tipo de lançamento, se aplica o outro prazo. Na verdade, o prazo é o mesmo de 5 anos, mas o que muda é o seu termo inicial, que pode ser postergado por alguns meses, se aplicar o artigo 173.
Oportunamente será comentado o artigo 173, o seu inciso 2, o seu parágrafo 1º, que também tratam de decadência. Remete-se o interessado aos comentários neste canal à súmula 555 do STJ, que também trata desse assunto de decadência, e aos comentários ao artigo 150, no qual também se refere esse assunto. Tem também uma vasta bibliografia sobre o tema. O meu livro de processo tributário cuida desse assunto. O manual de direito tributário também, aqui na descrição do vídeo tem um link para quem tiver interesse em adquirir esses vídeos. Então, quem também tiver interesse, esses livros, quem tiver interesse em acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo para informar para o algoritmo que ele é do interesse de quem tem custo parecido com o seu, e de deixar nos comentários aqui o que gostaria de ver tratado em outros vídeos. Até lá!